Agora, durante a semana, sempre após e antes e depois das missas, sempre tem confissão. Durante a semana. 6 horas de confissão diária. Diária. Então, Diária. como E que- agora, a grande crise é o seguinte. Eu sempre digo que nós estamos numa grande crise. Porque nós temos 10 horas. Se eu fosse outro padre, eu tinha tirado já isso. Porque não tem gente, vai pouca gente. Certo. A gente confessa 30, 40 pessoas por dia, 50 pessoas por dia. Certo. No máximo 100. É pouquíssima gente. A gente tinha capacidade para confessar hoje em Santa Generosa 200, 250 pessoas por dia. E se tivesse 250 pessoas por dia, eu arrumava padre para confessar 1000 pessoas por dia, se tivesse fiéis para ir para lá. Então, nós estamos numa grande crise de confissões. Eu coloco essa crise, primeiro, porque é uma teologia que nós fizemos aí, que era contra o sacramento. Tá? Eu não quero falar mal dos outros, da teologia que eu fiz, mas era uma teologia que não incentivava a vida sacramental. Então, nós temos uma grande crise. E os padres não incentivam as confissões, e a gente está vivendo essa grande crise, e eu estou tentando, e é engraçado, porque quando eu falo tanto de confissão, padres novos começam a pegar essa questão, entendeu? Começam a dizer, padre, tal. Então, começa a incentivar muita gente no Brasil inteiro para estar aberta às confissões. Mas o grande problema que eles vão ter é que eles vão abrir confissões e não vai ter gente para confessar. Mas tem um jeito muito simples, que eu acho, que é, todo domingo o padre celebra 3 missas, mais ou menos, 2, 3 missas. Começa a fazer, antes e depois das missas, confissões na tua paróquia. E vai, com o tempo, vai dar resultado essas coisas aí. Porque se o cara abrir um horário especial, como eu abri em Santa Generosa, se ele não tiver muito convicto que passa por ali realmente a vida da pessoa, no sacramento da confissão, ele fecharia. Eu fecharia os horários, porque vem pouca gente, economicamente não compensa, porque os padres recebem para trabalhar, e é isso. Então, eu te tiraria, mas eu não tiro. Está lá, e eu fico gritando eu quero ver a igreja, quero ver feira de confissão, e às vezes tem feira de confissão durante a semana. Hoje tem feira de confissão lá, hoje tem confissão das 8 às 13 horas, hoje é sábado, e das 16 às 19h30 horas, em Santa Generosa. Temos 7 horas de confissão, não sei quanto é que dá isso aí, mais ou menos 7 horas de confissão nós temos hoje. Então é isso. Então, até que ponto, além da alma, uma confissão pode salvar a vida? De alguém que chega, padre, olha, eu já pensei em tirar a vida. Tem muitos casos assim, muitos casos de pessoas de depressão. Infelizmente, a questão de suicídio, de querer tirar a vida, é muito forte no Vem muito na confissão isso, vem muito na confissão. E eu acho que a confissão tem um grande papel para ajudar a pessoa a manter-se viva, né? Porque é o lugar onde a pessoa faz a experiência de que o divino está presente. Eu acho que é um dos lugares onde a pessoa faz mais experiência. Eu não posso falar besteira, né? Não posso falar, mas eu acho que é um lugar onde, na comunhão e na confissão, eu acho que mais na confissão ainda, porque o cara diz os pecados. Na comunhão o cara recebe o corpo de Cristo. Na confissão, e às vezes ele não tá, ele nem não entende, tem consciência, né, nem consciência. Porque por não ter a consciência, exatamente, né, bem menos a isso, questão do sacramental. Mas na confissão o cara está arrependido dos seus pecados. Então ali ele externa, ele fala. A humanidade dele está viva, e aí ali é o lugar onde ele diz, não, Deus me ama, cara. Né? Eu vou contar uma história sobre isso, de uma pessoa que... Mas não tem nada a ver com confissão, de uma Ritinha. A Ritinha, não sei se você sabe, é uma menina que eu encontrei no hospital. Eu encontrei numa das visitas, uma chamada Vanessa, que era uma pessoa que era doente, que tem doença, tem lúpus, ela me apresentou a Ritinha. E eu fui no hospital, não era no meu hospital, 9 de julho, eu fui no hospital 9 de julho encontrar a Ritinha. E com a Ritinha, o que aconteceu? Era no primeiro dia que eu fui lá, eu perguntei, Ritinha, você quer a unção dos enfermos? Eu quero, Cássio, quero sim a unção dos enfermos. E ela me deu um quadro que ela pinta, um quadro com Jesus, né, ensanguentado. Ela fez um quadro e colocou lá esse seguinte escrita para mim. Padre Cássio, uma pequena lembrança de alguém que não tem nada para lhe dar. Mas a única coisa que ela tem, ela lhe oferece. O meu sofrimento para a sua vocação. Para a sua vocação. Então, ali, a Ritinha, é impressionante, porque ali eu sentia o poder da oração dessa menina, que oferece o seu sofrimento para a salvação, para a minha vocação. E a Ritinha me falou uma coisa tão bonita, ela disse assim, olha, Jesus, eu nunca tinha visto falar disso, nunca tinha pensado nessas coisas assim, de maneira que ela pensou. Ela disse, olha, Jesus sofreu o máximo
que o homem pode sofrer na cruz, o máximo de sofrimento humano. Ninguém sofreu mais que Jesus na cruz, quando ele foi flagelado. O Mel Gibson fala muito bem dessa flagelação de Jesus, sangue, tiraram a pele, tiraram tudo dele, né? E ela disse, ninguém sofreu mais do que ele. Então, ele sofreu o máximo que um homem pode sofrer. Ele sofreu na cruz, sofreu na sua paixão. E se a gente encosta em Jesus, a gente consegue, ele nos dá a graça de um sofrimento que é uma coisa impressionante, que a gente não perde a certeza da companhia dele. Então, ela me mostrou como o sofrimento tem uma positividade de poder. Ela disse, Cássio, eu ofereço esse meu sofrimento. Ela tem dores imensas. Ela toma morfina todo dia. Então, ela oferece esse sofrimento para a minha vocação, para a vocação das pessoas amigas, das pessoas. E ela consegue uma grande graça por essa situação que ela vive, entendeu? Então, é uma coisa impressionante. E aí eu conto a história de uma amiga minha que eu conheci, que é de Macapá. Eu não vou falar o nome dela para não ter, mas ela me contou a história dela. Contou, outro dia foi conversar comigo e disse, olha, é uma grande amiga que ela faz parte da minha experiência do Comunhão de Libertação. Ela disse que começou a ter uma doença muito no fígado, então começou a sentir dores, as pernas não davam conta mais, e muito sofrimento. E ela faz tratamento ortomolecular, faz muitas coisas, tratada. Eu até apresentei as clínicas para ela. E ela chegou a um ponto que ela tinha tanta dor que ela disse, eu vou me matar. Eu vou me suicidar. Né? Uma amiga. E ela disse que saiu para o rio, para o mar, onde ela tem uma casa, ela ia se matar de manhã cedo. O pai desconfiou e foi atrás. E sentou onde ela estava e começaram a conversar, e ela mudou a ideia. E ela disse assim, Padre Cássio, eu quero te agradecer por você ter me apresentado a Ritinha, porque ela conheceu a Ritinha pelas mídias, porque eu falava da Ritinha. Depois que eu escutei essa menina, eu comecei a repensar a questão do suicídio da minha vida. E se essa menina está no leito de dor e aguenta tanto sofrimento, eu não posso acabar minha vida por esse sofrimento que eu estou, que não tem comparação com o dela. E ela chorava falando essa coisa. Obrigado, porque você me mostrou a Ritinha. Então, a Ritinha, ela tem essa coisa, ela fala, o sofrimento dela é tão grande e ela toca a vida das pessoas, quem está em depressão, quem está... Então, eu trabalho uma coisa do outro mundo, entendeu? Então, Deus me deu essa... E ela disse para mim, no dia lá, ela disse assim, você vai trazer todo dia o amor da minha vida para mim? Eu disse, Ritinha, o que é amor da minha vida? Sabe o que é amor da vida dela? A Eucaristia. Eu disse, amor da minha... Jesus não é o amor da minha vida, mas é o amor da vida da Ritinha. Eu quero que ele seja o amor da minha vida também. Né? Então, para dizer assim, como que Deus coloca na minha vida pessoas... É impressionante, porque se o cara está atento à realidade... Porque o problema do catolicismo é a encarnação. Deus se encarnou, cara. Então, qual que é o problema? É olhar. Se você está numa paróquia, você olha... Você vê as necessidades e você tem que responder às necessidades. Se você não responde, você é protestante, desculpa. Você tem que responder, porque é o método que Deus te usa, é a realidade e as pessoas. E você tem que responder. Então, na minha paróquia, vamos dizer, eu tenho várias coisas na minha cabeça. Vamos dizer, tem um monte de gente... O que aconteceu na pandemia? As pessoas idosas pararam de ir na igreja. Pararam de confessar e pararam de comungar. Sim. E a única coisa que ela tem são os canais católicos, né, que elas escutam e tal. E elas não comungam mais. E elas não confessam mais. E a gente viu uma ação da igreja para atender essas pessoas. Não vê. Na minha cabeça, eu quero que na minha paróquia, eu vou fazer uma campanha. Eu tenho 49 ministros da Eucaristia agora. Eu quero que esses caras vão atender os doentes. Mas a gente não consegue atender os... Ele não consegue, a gente não consegue entrar na casa deles. A família protege. Então, eles estão condenados, na velhice, como eles não são rebeldes, eles estão condenados a viver sem comunhão. É uma coisa triste. Então, graças a Deus, tem canais católicos e eles estão salvos. A minha mãe não, minha mãe ela é rebelde. A minha mãe é rebelde. Porque ela, quando teve a Covid, ela ficou com medo. Ela ficou com medo de ir. A minha casa tem uma cerca
3 metros, ela ficou com medo de ir na cerca. E aí eu disse, mãe, que essa doença é grave, essa Covid é grave, porque minha mãe, que tem uma fé do tamanho do mundo, Não quer está passar com na medo, cerca. tá com medo de ir até a cerca, está apavorada. E graças a Deus, ela pegou logo na primeira semana a doença. E veio para São Paulo, minha irmã colocou ela no avião, vamos para São Paulo, porque aqui ela vai morrer. Mandou para São Paulo, ela se cuidou. E aí minha mãe, então depois da Covid, ela perdeu o medo da Covid. Ela ficou até melhor da voz, começou a falar melhor. Bom. Quando estava com Covid, ela falava bem. Eu digo, mãe, tá bom, a Covid está ótima, né? É maravilhosa. Então ela começou a comungar todo dia, então ela não teve esse problema. Ela vai, comunga todo dia, vai para a igreja. Velhinha, 91, agora está na UTI. Né? Mas ela tem essa... Eu dizia assim, a Covid foi uma grande prova para a igreja, está sendo uma prova para a igreja, e os nossos idosos, infelizmente, a gente não vai ao encontro deles, e a gente não consegue entrar no mundo deles. É um limite que a gente tem, mas é isso, a vida é assim.